Bom dia, queridos, mais uma vez estamos unidos dessa maneira virtual e tenho certeza que também em comunhão de espírito para esse momento de formação, esse momento de partilha, e desde já queremos entregar à Mãe da Divina Providência, a Nossa Senhora, todo este dia de formação. Queremos entregar nas mãos dela todo o caminho do nosso apostolado, tudo aquilo que é necessário ser realizado pela graça de Deus para que essa obra nos santifique e também chegue ao seu objetivo de salvar almas, de evangelizar outras pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te pedimos, pela intercessão da vossa Mãe Santíssima, que venha sobre nós o teu Espírito Santo nesta manhã, que venha sobre nós a graça do entendimento, a graça do aprofundamento, a graça da docilidade à tua palavra. Pela intercessão de Maria Santíssima, por suas mãos imaculadas, que nos sejam concedidas todas as graças necessárias para o aprofundamento e a vivência cada vez mais madura, cada vez mais decidida do carisma desta obra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, a ideia é que a gente siga agora com formações que possam ir cada vez mais aprofundando verdadeiramente a identidade daquilo que somos, a identidade daquilo que Deus nos deu como vocação, como carisma, até mesmo para que cada um de nós, conhecendo tudo isso, possa cada vez mais se decidir a respeito da própria vocação, se decidir a respeito deste carisma, no sentido de que cada vez mais possamos nos apropriar dele e vivenciá-lo da forma como Deus nos orienta. Isso parte certamente de um discernimento, de uma constante oração e de uma constante docilidade àquilo que o Senhor inspira a obra e inspira aos nossos próprios corações. Como nós vamos falar aqui um pouco, toda a obra de evangelização tem, na verdade, um grande pretexto de Deus para nos salvar. Então, neste sentido, essa obra ela visa certamente a nossa santificação pessoal e a nossa salvação. Então, de posse de tudo isso é que o carisma, a obra, o projeto Estações e, de modo mais amplo, o caminho de salvação será bem vivido e será para nós verdadeiramente um caminho de salvação, verdadeiramente um caminho de conversão e de santidade. Então, hoje a gente vai falar um pouco, eu vou recomendar, eu já enviei aí no grupo um documento que é muito necessário que todos nós leiamos, que é a respeito da relação entre os dons carismáticos e a hierarquia da igreja, É uma carta chamada Juvenetit Ecclesia, a relação entre dons hierárquicos e dons carismáticos para a vida e a missão da igreja. Então, entendendo o que a igreja diz, a respeito dos dons carismáticos, nesse documento a igreja não fala diretamente a respeito de novas comunidades, mas fala a respeito dos dons e carismas que estão presentes na Bíblia e hoje se manifestam na igreja, dentro justamente dos movimentos e realidades de inspiração e espiritualidade carismática, a relação que existe entre esses dons e os dons hierárquicos e a hierarquia da igreja, que também é vista como um dom de autoridade. A autoridade dentro da igreja, ela não está aí para ser
para ser um instrumento de opressão e de vaidade dos sacerdotes, dos bispos, mas a autoridade da igreja, a hierarquia da igreja está aí para ser também um serviço aos fiéis, um serviço ao reino de Deus. Um serviço no sentido de que são eles que garantem que a igreja caminhe na fidelidade ao Evangelho, na fidelidade à palavra de Cristo. Então, por isso, quanto mais fiel a igreja é a esse segmento, mais dóceis nós devemos também ser a sua doutrina, as suas orientações, a tudo aquilo que verdadeiramente os bispos, os padres nos trazem como seguro caminho de conversão. Nós devemos ser dóceis a isso. E aí, então, assim, eu deixei a carta no grupo para que seja lida por todos, e aqui a gente vai fazer um breve resumo e comentários a respeito de alguns pontos da carta, mas é muito importante que ela seja lida inteiramente, para que a gente tenha realmente fundamentado o nosso entendimento naquilo que a igreja diz e não só no que eu, ou o padre, ou qualquer um de nós apresente como fundamento, como impressão, como aprofundamento, como impressão, como estudo, que sempre leva um pouco da nossa opinião. Então, o necessário é verdadeiramente que se leia o documento. Então, aí a carta ela fala exatamente sobre a relação entre os dons carismáticos e os dons hierárquicos, e ela começa a respeito da palavra, definindo a palavra carisma como um dom generoso. Carismas são dons particulares que o Espírito Santo distribui conforme lhe apraz. E aí nós vamos encontrar sentidos mais específicos em diversas passagens da Bíblia. Em Romanos 12, versículo 6, em 1 Coríntios 12, versículo 4, e depois no versículo 31, e na primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 10. É muito interessante a gente também pegar essas passagens e se aprofundando e lendo. Aqui, por uma questão de não querer deixar o vídeo longo demais, eu não vou tomar as passagens diretamente, mas que nós tomemos as passagens depois, risquemos, anotemos para o nosso próprio estudo pessoal. Bom, então o carisma ele é um dom que é concedido à igreja, um dom que é concedido a uma pessoa, né? Um dom generoso. Generoso é aquele que dá sem calcular, né? Que distribui os seus bens sem calcular, sem mesquinhez. Então, a partir disso, nós podemos entender, intuir que um carisma é um dom a ser partilhado. E de modo muito necessário é preciso perceber que os carismas hoje na igreja, a vivência de carismas, sejam os dons carismáticos ou de carismas de novas comunidades, a carta ela faz um aceno para essa realidade das novas comunidades. Essa diversidade de carismas ela não é uma anomalia, não é algo de que a igreja deve se proteger, mas é uma generosa providência do Espírito Santo para as realidades enfrentadas pela igreja em cada tempo, para as realidades próprias que a igreja deve enfrentar em cada tempo. Então é muito natural, por exemplo, que nesse tempo atual, contra toda a ideologia de gênero, contra toda a despersonalização feminina, por exemplo, contra todo esse movimento que visa verdadeiramente despersonalizar o ser humano, que o Espírito Santo levante dentro da igreja carismas que vão se opor a isso, que proclamarão o Evangelho de uma forma nova e que irão verdadeiramente contradizer o que o mundo tem nos trazido, né? O carisma ele tem essa dimensão sempre atual. Nasce do Evangelho
e está sempre em conformidade com as necessidades da igreja naquele tempo. E é disso que vem também a sua inesgotável diversidade, a sua inesgotável perenidade, né? A sua validade por tanto tempo, né? Porque de acordo com o tempo que a igreja atravessa, ela necessita de inspirações do Espírito específicas para enfrentar as realidades daquele tempo. Então, os carismas, eles não são meras capacidades humanas. Não se trata de simplesmente talentos humanos, não se trata simplesmente de realidades que eu tenha habilidade para conduzir, porque um carisma, ele não vem naturalmente, né? Ele não vem da natureza humana, ele não vem daquilo que eu sei fazer como ser humano, que eu como homem, como mulher, posso desempenhar puramente, de forma puramente humana. Se eu, por exemplo, tenho uma habilidade para mecânica, isso é algo próprio, claro, é um dom de Deus, mas é algo próprio do ser humano, natural do ser humano. O carisma, ele é algo que a graça de Deus incide de forma sobrenatural naquela pessoa, naquela realidade comunitária, e isso se torna um serviço à comunidade humana, aos homens e à igreja daquele tempo. Esses carismas, eles são, como diz a própria carta, manifestações da multiforme graça de Deus, da graça de Deus que se manifesta de N formas, em N realidades. Todos nós, graças a Deus, já tivemos a oportunidade de ver, de contemplar, de vivenciar a espiritualidade através desses carismas. Depois, mais à frente, a gente vai tentar pormenorizar cada um deles. Nas Sagradas Escrituras, nós encontramos a explicação de onde vêm, então, os carismas. E sempre é interessante saber, né, de acordo com a teologia trinitária, né, a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles nunca atuam de maneira independente e dissociada. Por exemplo, muito embora a ação criadora, a ação de criar, compete especificamente à pessoa de Deus Pai. Entretanto, tudo é feito em comunhão. Então, o Filho e o Espírito estão presentes no ato criador do Pai. A atribuição específica do Filho é salvar a humanidade. Mas nessa atribuição, nessa função, nesse trabalho do Filho dentro da Trindade, estão presentes o Espírito e o Pai. A atribuição específica do Espírito Santo é santificar, é gerar o Cristo no seio da igreja e santificar a igreja, santificar os fiéis. Mas nessa santificação estão presentes o Pai e estão presentes o Pai e o Filho. Então, nas Sagradas Escrituras, nós encontramos aí, vou ler brevemente uma passagem aqui, que eu achei interessante. Então, os carismas provêm de Deus Pai. Lá em 1 Coríntios 12, 28, diz: na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm o dom dos milagres, o dom de curar, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. E aí, em 1 Pedro 4,10, né, a gente havia mencionado, como bons dispensadores das diversas graças de Deus, cada um de vós ponha à disposição dos outros o dom que recebeu. Naquilo que se refere a Cristo, né? Os carismas vêm também de Cristo, vêm da realidade do Cristo, do Verbo do Pai, mas a cada um de nós foi dada a graça, segundo a medida do dom de Cristo. Isso nós encontramos em Efésios 4, 7. E do Espírito Santo, né, que também, como havíamos falado, é um dos dispensadores da graça de Deus. E aí a gente vai encontrar lá em 1 Coríntios 12, de 4 a 11, aquela célebre passagem que a gente sempre
fala um pouco, né? Acredito até que foi um pouco da temática do encontro de formação para músicos que aconteceu há pouco tempo. Vou ler só um trechinho. A diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. E aí a passagem segue, é bom anotar, ler, rezar com ela, inclusive. Né? Agora que nós estamos tendo essas formações, é sempre muito necessário rezar com essas formações, com as palavras que o Senhor nos dá. E aí é muito importante a gente saber que os carismas, eles são propriamente para uso comum, uso da comunidade eclesial, da comunidade religiosa. Os carismas não são dons que devem permanecer ocultos, mas devem sim ser discernidos, trabalhados, vivenciados e colocados à disposição, assim como qualquer outro dom, né? Qualquer outra realidade, talento que uma pessoa tenha, ela só dá frutos, ela só se produz frutos se ela é manifestada. De nada adiantaria, por exemplo, o Gabriel ter uma bela voz e passar a vida dele só cantando dentro de casa, escondido. Esse dom ele jamais daria frutos. É importante a gente ouvir essa citação de São Basílio Magno. Cada um recebe esses dons mais para os outros do que para si mesmo. Na vida comum, é preciso que a força do Espírito Santo, dada a um, seja transmitida a todos. Quem vive para si mesmo talvez possa ter um carisma, mas o torna inútil ao conservá-lo inativo, porque o enterrou em si mesmo. Justamente o que nós acabamos de falar. Um dom, um carisma, ele deve ser posto à disposição do povo. Entretanto, né, naquilo que nós vamos entrar agora, mais acertadamente, mais profundamente, os carismas eles são de uso de todos, assim, de serviço a todos. Entretanto, São Paulo ele não exclui a ideia de que um carisma pode ser útil apenas à pessoa que o possui. E isso nós vemos, por exemplo, naquilo que diz respeito ao orar em línguas. Né? A oração em línguas é um carisma que, por toda a vivência da renovação carismática que muitos de nós temos, nós aprendemos que é um dom, é um carisma que santifica, que edifica, melhor dizendo, a si mesmo. Porque, como diz a passagem bíblica, né? Agora não me recordo exatamente o versículo, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, e aí o Espírito age em nós com gemidos inefáveis, fazendo com que nós oremos de acordo com a nossa necessidade profunda, que muitas vezes é desconhecida. Então agora nós entramos numa lista de carismas que a própria carta vai nos trazer, né? Que são carismas de uso comum, os carismas da palavra, a sabedoria, o dom da ciência, o dom da profecia e o dom da exortação. Carismas de palavra e carismas de ação, como havíamos falado, né? A autoridade, o ministério e o governo. Então, o ministério de música ele é um carisma de ação, ele é um dom para ação conjunta, né? Assim como um carisma de autoridade, alguém que tem autoridade para governar uma determinada realidade eclesial, isso é um carisma. Mesmo sendo os carismas para o bem comum e a edificação dos outros, justamente por isso favorecem o progresso na caridade daqueles que os exercem. Isso quer dizer o quê? Justamente por eu colocar os meus dons a serviço, justamente por isso ele me santifica, ele deve me santificar na caridade.
Precisamos aprender justamente o fato de que a santidade é ser perfeito no amor, ser semelhantes a Deus. Então, quanto mais eu uso e coloco um carisma em, em, em serviço, a serviço sincero de uma realidade, mais eu sou santificado, mais eu cresço espiritualmente. Por outro lado, se não são fundamentados na caridade, tornam-se inúteis para aqueles que os exercem. Do mesmo modo, carismas muito vistosos, infelizmente, podem coexistir, mesmo que a pessoa não tenha intimidade com o Senhor. Como isso é possível, né? Justamente porque como o carisma ele é um dom para ser colocado em comum para a edificação dos outros, ainda que eu não dê aquele valor e ainda que eu não exerça aquele carisma com caridade, aquele carisma edifica a outros. Mas para mim pode se tornar uma verdadeira via de condenação se eu não o vivencio dentro da caridade. E na carta nós vamos encontrar toda uma série de colocações dos carismas, né, de apresentação dos carismas, que aqui não vamos nos aprofundar muito, por isso é muito necessário que a carta seja lida. E aqui nós vamos passar essa um pouco mais por cima desses aspectos e aprofundar em outros que talvez sejam um pouco mais necessários. E de um modo muito especial, muito específico, é necessário que a gente perceba o seguinte: não existe contraposição entre os vários carismas, de acordo com os textos sagrados. Assim como não há também uma oposição entre carisma e instituição. O ensinamento de Pedro e Paulo é de que, mesmo convencidos da origem divina dos carismas, não lhe subtraem a necessidade de que sejam vividos sob a obediência eclesial e hierárquica. O que quer dizer isso? Que exatamente porque os carismas são um dom da igreja, um dom a ser colocado a serviço da própria igreja, exatamente por isso eles não podem estar isentos de uma devida obediência à hierarquia eclesial, porque não deve haver justamente essa contraposição entre a instituição e os dons hierárquicos, como se a instituição fosse algo engessado e os carismas uma vivência livre e libertária da fé. Isso não deve ser visto desse modo de nenhuma forma. Justamente por essa novidade do Espírito Santo, ela não pode contradizer a tradição e a autoridade da nossa igreja de 2000 anos. Então todo carisma ele deve ser submetido à devida apreciação das autoridades eclesiais competentes, porque muitas vezes nesse afã de viver os carismas de maneira profusa, de maneira, né, de fogo alto e tal, nós podemos correr o risco de sair mesmo da espiritualidade católica e viver de alguma forma qualquer outra coisa que não seja o catolicismo. Muitas vezes essa excessiva liberdade carismática pode gerar nas pessoas uma disposição à desobediência. E isso nenhum de nós está autorizado a viver seus carismas, seus dons, fora da obediência à igreja. É muito interessante a gente ver que em alguns trechos da Bíblia, o mesmo, né, eu vou fazer aqui a leitura, o mesmo Espírito que orna a igreja com a novidade dos carismas e confere autoridade para discerni-los como autênticos, acolhê-los com alegria e gratidão, promovê-los de forma generosa e acompanhá-los com paternidade vigilante. Então, na própria Bíblia, São Paulo coloca em algumas passagens a devida prudência que se deve ter com a vivência de alguns carismas. Por exemplo, o uso limitado do falar em línguas. A gente vai encontrar lá em 1 Coríntios 14, 27 e 28.
e regras para uso da profecia, que é o mesma carta, né? 1 Coríntios 14, 29 e 31. Então depois pega aí na sua Bíblia. Aliás, pega agora, né? A gente dá um breve momentozinho aí, pega aí 2 minutos e dá uma lidazinha sobre isso aí e dá uma discutida breve aí a respeito do que a gente falou agora, para a gente ter uma partilha breve sobre esse primeiro momento. Agora que já partilhamos, vamos falar um pouquinho aí dos carismas, né, no magistério recente, da relação entre os dons hierárquicos e carismáticos no magistério recente. E aí, a partir do Concílio Vaticano II, nós vemos diversas encíclicas, diversos documentos da Igreja que são necessários que também leiamos, né? Eles falam dessa presença mais clara dos carismas no seio da Igreja. Então nós temos a Lumen Gentium, a Dei Verbum, no seu número 8, Apostolica Actuositatem, nos números 3, 4 e 30, e Presbyterorum Ordinis, que são encíclicas aí do Concílio Vaticano II, que nos apresentam toda essa relação entre os dons hierárquicos e os dons carismáticos. É bom a gente pelo menos passar os olhos nesses parágrafos que eu coloquei na formação, pelo menos para que a gente possa se familiarizar com o que a Igreja diz a respeito disso. E aí é muito importante também que a gente saiba o seguinte: os carismas autênticos, portanto, são considerados dons de inestimável importância para a vida e a missão da Igreja. Junto a isso é destacada a necessidade e a importância de pastores que possam discernir e auxiliar o uso dos carismas na Igreja. Então, como nós falávamos antes, é muito necessário que todo carisma ele seja fundamentado, ele seja embasado pela autoridade da Igreja, e nenhum deles pode se contrapor à nossa tradição, ao nosso magistério. E aí a carta ela entra no âmbito da ação do Espírito Santo nos dons carismáticos. João Paulo II ele vai nos dizer que os verdadeiros carismas não podem senão nos conduzir ao encontro com Cristo nos sacramentos. É muito importante também que a gente olhe para os carismas dessa forma. O Espírito Santo, por meio da sua ação no coração dos filhos da Igreja, os conduz a uma intensa vida sacramental, especialmente a Eucaristia. Portanto, a ação do Espírito Santo por meio dos dons carismáticos, livres e profusos, sempre deve apontar para a participação dos fiéis na comunhão e na missão da Igreja. Ocorre dessa forma uma via de mão dupla. O Espírito fecunda o coração dos fiéis e os integra à vivência comunitária por meio dos sacramentos, da vivência dos sacramentos. Estes, por sua vez, tornam mais fortes e fecundam a vida interior dos fiéis, ou seja, tornam o coração de um fiel mais propenso, um terreno mais fértil a desenvolver, a vivenciar, a experimentar novos carismas. Assim desponta a raiz sacramental da Igreja, como mistério de comunhão e corpo místico de Cristo. É importante lembrar que a Igreja não rechaça, não renega o caráter efusivo e as manifestações carismáticas vividas por movimentos e comunidades no âmbito das suas espiritualidades singulares e específicas. Ou seja, a Igreja não é contra a vivência desses carismas profusos, esses carismas festivos no seio das próprias comunidades que têm essa espiritualidade. Entretanto, sem se cercar a liberdade do Espírito que sopra onde quer, essas espiritualidades e manifestações não devem ser buscadas como um fim em si mesmas, porque realmente não são. E o seu exercício não deve ser realizado de modo marginal à doutrina, mas sempre buscando a unidade e conformidade com o ensinamento da tradição e do Sagrado Magistério.
e nisso a igreja é profundamente sábia, né? Assim como ela não renega esses dons e carismas, assim como ela não impõe, né, um julgamento prévio e, como é que eu vou dizer assim, terminantemente decidido sobre elas, a igreja discerne e deve, como se falou em outro parágrafo, promover generosamente e pastoreá-lo. Então a igreja ela não é contra o uso dos carismas e dos dons nas espiritualidades específicas. Entretanto, esses carismas eles não devem também entender isso como uma autorização para fazer o que querem, da maneira como querem. É muito necessário que a autenticidade do carisma se atesta também por uma obediência à fé católica, né? Um carisma que não é obediente, um carisma que não se curva diante da autoridade da igreja, ele não é verdadeiramente um carisma de serviço à igreja. Então, é muito bom que a gente perceba isso. E esses sentimentos, essas espiritualidades, elas não devem ser buscadas como um fim em si mesmas. Isso não vai me levar para o céu, por mais que eu ore em línguas, por mais que eu cure, que eu profetize. Eu posso dar cambalhotas no espírito, mas nada disso tem o poder de me levar ao céu, né? Então é muito necessário a gente estar sempre consciente da necessidade de estarmos sob a autoridade da igreja. Esses dons hierárquicos asseguram aos fiéis a graça de Cristo por meio dos sacramentos. Eles levam também os fiéis a responder ao dom da salvação de modo adequado aos tempos e fazendo de si mesmos um dom de amor para os outros em autêntico testemunho do Evangelho diante dos homens. Nesse trecho da carta, né, na verdade eu não estou lendo a carta, eu estou lendo um texto que eu fiz, um estudo que eu fiz a respeito da carta. E aqui nesse trecho, essa carta da Congregação para a Doutrina da Fé, ela acena, ela sinaliza para o surgimento das novas comunidades, né? Canção Nova, Shalom, Recado, Caminho de Salvação, se for o caso, um dia. Notório também deve ser que no que diz respeito à autenticidade dos dons e carismas, a ligação entre o seu caráter pessoal e a possibilidade de participação nele, ou seja, não se trata de espiritualidades de panelinha. É necessário que os carismas, né, vivenciados dentro desse âmbito de novos apostolados, novos movimentos, seja aberto à chegada de novos membros, no sentido de que não se deve criar ali uma panelinha de eleitos, né? É claro que isso é feito após um criterioso discernimento, acompanhamento, né, identificação com o carisma, mas não se deve vivenciá-lo a partir de uma realidade de exclusão. O nosso grupo, e aqui ninguém toca, somente os eleitos de Deus. Não é dessa forma que deve acontecer a vivência dos carismas por determinados grupos e comunidades. É possível que na prática tais dons gerem afinidade e parentescos espirituais a partir da pessoa do fundador e com o aprofundamento fiel à identidade do carisma, verdadeiras famílias espirituais podem surgir. E aqui a carta faz esse aceno, né? A possibilidade do surgimento de novas comunidades, porque aquelas pessoas, aquele grupo, passa a ter uma identidade no seu jeito de rezar, no seu jeito de servir, no seu jeito de pregar o Evangelho, né? O Papa Bento XVI ele vai dizer que as novas comunidades são uma forma singular de iluminar o rosto de Cristo para os tempos atuais. Então, essa forma singular ela vai gerando comunhão, aproxima as pessoas e isso se torna de fato uma família religiosa, né? Como nós temos aí ao longo do tempo tantas congregações e famílias religiosas, hoje nesse âmbito nós temos surgimento das novas comunidades. Quando, no entanto, determinado dom parece ou tende a configurar como carisma originário,
o reconhecimento específico é necessário para que a sua riqueza singular se articule adequadamente na comunidade eclesial e seja transmitida fielmente através dos tempos. Então, quando existe essa comunhão, quando se identifica essa comunhão de sentimentos, de forma de evangelizar, de forma de rezar, quando as pessoas vão se ajuntando quanto a isso, é necessário, com o passar do tempo, com o crescimento daquela realidade, um reconhecimento específico que possa dizer que aquele carisma que possa, na verdade, resguardar a riqueza daquele carisma, que ele seja vivenciado naquilo que ele tem de rico, de próprio da sua identidade, e que ele também seja adequadamente inserido na comunidade eclesial como um todo, na igreja, né? E que seja de fato um serviço à igreja e que isso se perpetue pelos tempos, né? Seja vivenciado de maneira fiel através do tempo. E aí por isso as comunidades têm seus estatutos, têm suas regras de vida, têm as suas formas de viver o evangelho que, como a gente está dizendo, devem ser chanceladas pela autoridade da igreja. E aí algo que é muito interessante, eu achei muito interessante quando eu li, foi justamente que existem critérios práticos, critérios concretos para o discernimento de se os carismas são verdadeiramente autênticos, né? Critérios para o discernimento da autenticidade dos carismas. Então eu vou brevemente falar sobre eles, aí na formação eles estão esmiuçados um pouco mais. Então o magistério da igreja nos apresenta alguns critérios úteis para o discernimento acerca dos dons carismáticos. O primado da vocação de cada cristão à santidade, né? Toda a realidade de participação de um carisma, ele deve conduzir à perfeição no amor. Tudo aquilo que nós vivemos como comunidade, como movimento, como dom carismático, os dons carismáticos mais singulares, né? Não falando só da questão de um carisma de comunidade, mas todos eles devem nos direcionar para a santidade, com as imperfeições humanas que existem nos carismas, com as dificuldades, e isso, claro que santifica ainda mais, mas de modo específico essa é um critério seguro da autenticidade daquele carisma, no sentido de que um carisma ele não pode ter na sua fundamentação algo que seja contrário a uma vida de santidade. Se o carisma te puxa, por exemplo, para ser uma pessoa violenta e contrário ao que o evangelho prega, no sentido do amar ao próximo, então se um carisma ele traz isso na sua raiz, ele não é autêntico, né? Justamente porque ele não conduzirá a pessoa à santidade. Pensa aí qualquer realidade contrária a uma vida de santidade. Se um carisma tem isso na sua raiz, ele não conduz propriamente a santidade, por isso não é autêntico. O segundo critério, o empenho na difusão missionária do evangelho, né, que é aquele entusiasmo por levar a palavra a outras pessoas, né? O missionário não precisa ser aquele que vai para a África, mas que quer verdadeiramente levar a palavra a realidades onde ela é necessária, onde ela precisa ser ouvida, onde as pessoas precisam experimentar uma intimidade com Deus profunda. Então esse entusiasmo pela difusão missionária do evangelho. O carisma ele necessita ser fielmente católico, precisa confessar a fé católica em todos os seus âmbitos. Não é possível que um carisma seja católico e pregue a adoração à Eucaristia, a devoção a Nossa Senhora, a confissão, ir à missa todo domingo e creia na reencarnação. Então, é necessário que a confissão da fé católica seja integral por aquele carisma. O testemunho de uma comunhão ativa com toda a igreja, no sentido de que nós não somos, um carisma ele não conduz aquela comunidade a se separar da igreja, como se ela fosse viver uma espiritualidade católica dissociada da igreja, que é mãe e é mestra.
Então, de maneira nenhuma, uma comunidade pode, por mais que vivencie fielmente os preceitos da doutrina católica, não pode se arrogar como é que eu vou dizer assim, uma separação da Igreja Católica. É necessário sempre atuar em comunhão com os superiores, com o bispo, com até mesmo o Papa, naquelas realidades, naquelas comunidades que têm o reconhecimento pontifício. O reconhecimento e estima da complementaridade recíproca de outras realidades carismáticas da Igreja. O que é isso, né? A disponibilidade para uma mútua cooperação com outras realidades carismáticas. Uma verdadeira novidade suscitada pelo Espírito Santo, nos diz o Papa Francisco, não precisa fazer sombra sobre outras espiritualidades e dons para afirmar a si mesmo. Isso ele vai nos dizer na sua exortação apostólica Evangelii Gaudium, né, a alegria do Evangelho. Então é necessário aí que as realidades carismáticas, os carismas, eles não façam sombra, não se vejam como adversários de outras realidades carismáticas. Aceitação dos momentos de prova no discernimento do carisma. Então, muitos carismas eles vão passar, sim, por momentos de provação, e isso é justamente o que purifica o carisma, purifica dentro de nós a identidade e a identificação com aquele carisma. Tudo que é humano verdadeiramente deve cair, tudo que é inspiração meramente humana e do ego e da vaidade de cada uma das pessoas que fundam ou que vivenciam um carisma devem cair, a fim de que o discernimento conduza aqueles vocacionados, aqueles que são chamados àquela vocação, deve conduzi-los a viver o carisma de modo puro, né? Acredito que eu falei isso na última formação, né? O ensinamento do próprio Padre Gilson, da Fraternidade do Caminho. Viva o carisma e isso te basta para ser santo. Porque um carisma, ele é, quando autêntico, quando uma verdadeira inspiração de Deus, ele verdadeiramente é uma inspiração que nos conduz à santidade. Então, aceitar os momentos de prova nesse sentido de que os momentos de prova purificarão dentro de nós o que é identificação com o carisma, daquilo que é humanidade, daquilo que é fragilidade. Presença de frutos espirituais, ou seja, um carisma ele deve dar frutos pela igreja, para a igreja. E a dimensão social da evangelização, né, que é uma realidade que precisa chegar, o evangelho ele precisa chegar a todas as pessoas e salvar o homem todo. Então, o carisma ele sempre deve buscar inspirações de salvar o homem também na sua dimensão social, né, de fazer algo pelos pobres, de fazer algo pela igreja que sofre, de maneira muito humana. Ao anúncio da palavra segue-se necessariamente um ímpeto da caridade, que produz uma ação inevitavelmente social. O compromisso com os demais, com os necessitados, com os pobres, não deve ser esquecido, porque é necessária uma vivência do cristianismo de modo concreto nos vários ambientes da vida. Aqui a gente não fala de uma revolução social marxista, né, como hoje em dia está muito presente na igreja a teologia da libertação e todo esse discurso socialista. Não se trata disso. Trata-se de anunciar o evangelho para salvar o homem todo e que o ser humano perceba que a sua dignidade social ela provém de uma dignidade humana anterior, da sua dignidade de filho de Deus. Então nós evangelizamos a ponto de também tornar aquela pessoa socialmente digna, de transformar também a sua realidade social, justamente porque não é justo, não é lícito, não é vontade de Deus que seus filhos vivam socialmente marginalizados, né, sem dignidade humana na vida social. Embora isso não seja o coração do Evangelho, embora isso não seja verdadeiramente
a mensagem central do Evangelho. A mensagem central do Evangelho é a boa nova, é o reino dos céus. E nós nunca conseguiremos, de fato, construir o reino dos céus aqui. Mas nós lutamos para dar ao homem a sua dignidade de filho de Deus. E nisso entram também todas as realidades do contexto social. Então, já encerrando esses pontos em que nós falamos do que é a realidade dos carismas, na verdade nós pincelamos aqui um pouco da carta da carta da congregação da fé sobre esse assunto, né? É necessário que a gente perceba que essas realidades, né, a realidade de um carisma, ela é vivida sempre, como eu falei, a serviço da igreja, e que sempre nos santifique. Sempre seja para nós uma realidade que nos conduza a Deus, pela nossa própria vivência madura daquelas realidades. Quando nós ingressamos numa vivência de movimento, numa vivência que nos conduz à fé católica, à evangelização de modo específico, nós sempre precisamos ver esse movimento como um caminho pelo qual Deus deseja me converter, Deus deseja me salvar. E é muito necessário olhar para a realidade dos carismas como realidades que salvam. Não obstante, né, ainda que com tantas limitações humanas dentro de uma obra. Muitas vezes essas limitações humanas nublam, sujam, ferem o carisma. Mas com a profunda oração, com a profunda vivência daquilo que é a essência do carisma, e por isso escritos, por isso inspirações, por isso retiros, por isso tudo aquilo que vivenciamos, é muito necessário ser aprofundado. Então, toda essa formação, na verdade, é um desejo de que nós possamos cada vez mais nos conscientizarmos do que é um carisma, podemos discernir aquilo que, dentro do caminho de salvação, nós vivemos. Todo esse estudo aprofundado é também muito saudável para mim, de ir rezando e discernindo que o Senhor, aonde o Senhor vai levar o caminho de salvação, o projeto Estações, o que Ele deseja realizar por nós e conosco. Então, que essa formação tenha sido verdadeiramente um alento aí ao nosso coração, um vigor novo, que Ele possa nos conceder essa graça de uma restauração da vivência desse projeto em nosso coração. Né? Eu estou enviando aí a carta, a formação escrita, né? Todo o estudo feito a respeito da carta. Agora à tarde haverá um outro momento também de aprofundamento naquilo que é próprio de um movimento que vive a espiritualidade como nós vivemos, que a partir de hoje aí vai começar um aprofundamento nos temas do seminário de vida no Espírito Santo, e aí todo esse aprofundamento vai ser muito necessário à nossa vivência de fé. É muito necessário que a gente, de fato, vivencie isso, né? Que a gente tenha esse alimento, a gente tenha essa formação e, de fato, nós nos colocamos dispostos a alimentar a nossa obra com essa possibilidade de formação. Claro que parte muito da nossa disposição, do nosso querer ser formado nisso e acompanhar as formações e ler os escritos e rezar em casa, ter uma vida espiritual ativa, mas verdadeiramente essas formações são para que a gente aprofunde cada vez mais o sentido daquilo que Deus nos deu e possamos discernir juntos a vontade dele para a nossa vida, para o nosso apostolado. Então, que Nossa Senhora possa novamente nos conceder a graça de selar o nosso coração com todo este aprendizado, possa nos dar a graça de guardar no coração cada uma dessas
preciosidades que a igreja nos dá para que nós possamos vivenciar a nossa obra com a fidelidade, com amor, com disposição para a santidade, porque o céu é a meta e justamente por isso nada deve nos reter aqui. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.